Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Rafael Marcelino e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse canal nós estaremos resolvendo várias questões de física, especialmente aquelas que não são cobradas no Enem, ou na verdade aquelas que não fazem parte do Enem. Mas por que especialmente essas? Como nós temos vários e vários vídeos, bons vídeos com resoluções das questões do Enem, resolvi trazer para vocês vídeos que não tratam sobre esse assunto, para que a gente tenha uma maior quantidade de exercícios resolvidos disponíveis aqui no YouTube, certo? Então vamos começar hoje com uma questão da prova da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, sobre um assunto que, apesar de não ser uma questão do Enem, é um assunto que o Enem gosta muito, que é energia, certo? E aí a questão nos diz o seguinte: Daniel e André, seu irmão, estão parados em um tobogã, nas posições mostradas nessa figura. Então temos aqui André com uma altura h e Daniel, seu irmão, com uma altura h sobre 2, ou seja, uma altura que é metade da altura de André. Daniel tem o dobro do peso de André. Logo, vamos colocar aqui que a massa de Daniel, lembrando que massa é diferente de peso, a massa de Daniel é igual a 2 vezes a massa do André. E a altura em que ele está em relação ao solo corresponde à metade da altura em que está o seu irmão. Na figura nós já podemos notar isso. Em certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã. Reparem que eles estão parados no início da questão. Inclusive, é citado aqui no começo, eles estão parados. E a partir de um certo instante, eles começam a escorregar. Despreze as forças de atrito. Isso aqui é fundamental para a gente resolver a questão. É correto afirmar que, nessa situação, ao atingirem o nível do solo, André e Daniel terão. E aí, as respostas, todas as alternativas, têm energia cinética e velocidade. Então, vai estar comparando energia cinética com velocidade. E aí, falou de energia cinética para a gente, deu diferença de altura, eu automaticamente preciso lembrar de uma coisa chamada energia mecânica, que a gente logo vai lembrar que essa energia mecânica eu posso dizer que é a soma das energias potenciais mais a energia cinética. Nesse caso, especificamente, ele pede para a gente desprezar as forças de atrito. Logo, outra informação importante é que esse sistema vai ser um sistema que nós chamamos de conservativo. Então nós temos aqui um sistema conservativo e o que vai ser conservado nesse sistema é a nossa energia mecânica, certo? Nesse caso, nós temos o seguinte: não trabalhamos aqui com energia potencial elástica, até porque não temos uma mola, um elástico, certo? Então a energia potencial elástica não entrará aqui. Nós temos uma diferença de altura, então logo teremos energia potencial gravitacional, que nós calculamos como m, que é a massa do objeto, g, aceleração da gravidade no local onde a gente está, e h, que é a diferença de altura em relação a alguma outra posição. Teremos sim energia potencial gravitacional e também teremos, como a própria questão já diz, se eles começam a se movimentar, nós teremos em algum momento energia cinética, que é igual à massa do objeto vezes a velocidade do objeto ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, agora resolvendo a questão, isso tudo da questão é o que a gente precisa saber para resolver essa questão. E a questão em si não é das mais complicadas se a gente lembra de tudo isso daqui. Então vamos analisar aqui o início do nosso problema. O que nós temos? Nós temos dois corpos, dois irmãos parados. Então, a velocidade de André, vou chamar de VA, vai ser igual à velocidade de Daniel, e ambas iguais a zero. E o que eu tenho com essa informação?
que no início do meu problema, a energia cinética tanto de Daniel quanto de André, essa energia cinética é igual a zero, porque a velocidade é igual a zero. Logo, o que sobra para a gente é a energia potencial gravitacional, que é igual a mg, aceleração da gravidade, vezes a altura. Então podemos calcular aqui a energia potencial gravitacional do André, que vai ser a massa de André, que nós não sabemos qual que é, então eu vou chamar, né, de ma. Nós temos a aceleração da gravidade. E nós temos a altura de André, que é igual a h. Essa é a energia potencial de André. A energia potencial de Daniel, potencial gravitacional, vai ser igual a massa de Daniel vezes a gravidade vezes a altura que ele está, que é h sobre 2. Porém, lá no comecinho, nós tínhamos essa informação aqui, que a massa de Daniel pode ser escrita como 2 vezes a massa de André. Logo, posso dizer que a energia potencial de Daniel, lembrando que nós estamos analisando o início do nosso problema, vai ser igual a 2ma, que é a massa de Daniel, em função da massa do André, vezes a gravidade, vezes a altura que ele estava, que é h sobre 2. Posso cortar esse 2 com esse 2, e o que nós encontramos? Que a energia potencial de Daniel pode ser escrita como MAGH. E o que eu observo? Que os dois têm a mesma energia potencial gravitacional, ok? Logo, o que a questão quer saber é quando eles chegam ao final, né? Quando eles chegam aqui, né? A nível do solo. Aqui no final, o que eu vou ter? Então, vamos analisar aqui o final. No final, o que nós iremos observar? Que a altura dos dois agora é zero, e isso me diz o quê? Que a energia potencial gravitacional dos dois também será zero. E como é um sistema conservativo, lembrando que no sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A energia potencial agora é zero. Então, a energia mecânica dos dois, ao final, vai ser apenas a energia cinética, já que a potencial é zero. Logo, se o sistema é conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Como analisamos no início, só tínhamos energia potencial gravitacional e ambas eram iguais. Ou seja, a energia mecânica inicial de André é igual à energia mecânica inicial de Daniel. Ok? Se as energias mecânicas são iguais, como é um sistema conservativo, eu posso dizer que a energia mecânica final de André também será igual à energia mecânica final de Daniel. Se nesse momento final a energia mecânica é igual à energia cinética, nós podemos afirmar que a energia cinética de André, analisando aqui no último ponto, será igual à energia cinética de Daniel. Então, de cara, nós podemos já descartar algumas alternativas. No caso, a A, que diz que a energia cinética eram diferentes, e a C. E o que resta para a gente é analisar se as velocidades, então, são iguais ou diferentes. E aí, como que eu calculo a energia cinética? Tá aqui, ó. Energia cinética é mv² sobre 2. Se nós teremos energias cinéticas iguais, porém massas diferentes, lembrando que a massa de Daniel é diferente da massa de André. Se nós temos massas diferentes, porém a mesma energia cinética,
Para que eu mantenha a igualdade da energia cinética, quando eu altero a massa, eu tenho que alterar a velocidade. Aquele que tiver a maior massa, no caso é o Daniel, terá que ter menor velocidade para que eu encontre a sua... para que eu mantenha a energia cinética. Esse ponto aqui é importante a gente analisar uma coisa interessante, que a velocidade, né, quando eu tenho esse tipo de sistema conservativo, a velocidade não depende da massa. A velocidade depende apenas da altura, porque nós teríamos o seguinte: energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. Toda a energia potencial gravitacional do começo transforma em cinética no final. Se eu substituo aqui pelas equações, eu tenho mgh igual a mv ao quadrado sobre 2. O que nós podemos fazer aqui é cortar os m's. E aí eu sei que velocidade depende apenas da altura e da gravidade. Como a gravidade no sistema vai ser a mesma sempre, nós em geral vamos tratar de sistemas na Terra, gravidade aproximadamente igual a 9,8 ou 10, como a maioria das questões, a velocidade vai depender apenas da altura. Logo, se os dois têm alturas diferentes, obrigatoriamente a velocidade final com que eles chegam tem que ser diferente. Então, a resposta certa é a letra D, ok? Energias cinéticas iguais, porque a energia potencial gravitacional no início do problema era a mesma, porém velocidades diferentes. Por quê? Porque a altura inicial do problema não era a mesma. Alturas diferentes, velocidades diferentes. Ok? Então, pessoal, já peço que vocês possam deixar o like aqui para ajudar nesse projeto. Pode deixar também alguma sugestão de questão, alguma dúvida que vocês tenham, alguma questão que vocês queiram que eu resolva aqui para vocês. E o projeto é tentar colocar todo dia uma questão nova resolvida aqui. Então se inscreve, dá seu like aí e ajuda a gente nesse projeto. Valeu, um abraço.